Olá, senhores, nesse dia 16 de julho de 2023, estamos exatamente aqui na residência Sérgio Machado, situada na rua Luiz Guimarães, 444, no bairro Alvoredo, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo aqui, quem nos fala é Afonso Machado. Nós estamos fazendo esse pequeno vídeo, esse efêmero, esse rápido vídeo, justamente para registrarmos o passamento, né, que foi registrado em todas as emissoras de rádio, né, o pessoal que faz os programas esportivos, principalmente, com certeza, registrado, pois trata-se do passamento de um dos maiores jogadores de futebol que eu vi jogar e que brilhou aqui no estado do Ceará, assim como brilhou no futebol gaúcho, no futebol paulista, né? Ele que jogou Palmeiras, jogou tantos outros grandes times, Atlético Mineiro, enfim. E fez aquele gol, você lembra do gol que o Vila Marques, o grande narrador esportivo, né? O maior narrador, na nossa opinião, de todos os tempos que nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo narrar e também de estar ao lado dele muitas vezes, principalmente nos anos de 91 e 92, quando o mesmo narrava, né, pelo timão Vilar Marques e Chico Rocha, na Rádio Assunção, né? Eles foram contratados pela Rádio Assunção e nessa época nós andávamos muito com o grande comentarista Chico Rocha e estávamos sempre ao lado dele nos comentários que o mesmo fazia, ao lado de grandes narradores, como tivemos em 1991, no jogo, na final entre Ceará e Fortaleza, onde o Fortaleza sagrou-se campeão com aquele gol do Mirandinha, né? Empate em 1-1, pois o mesmo jogava pelo empate e para o Ceará marcou o jogador Fernando Confusão. Eu estava ao lado de Chico Rocha, como comentarista, Gustavo Adolfo Maia, né, era o plantonista, era, aliás, o crítico de arbitragem da Rádio Social naquela época, do Timão do Vilar. Chico Rocha, como narradores, foram dividir o tempo, né, do jogo. 15 minutos para cada narrador. Chico Rocha, aliás, Vilar Marques, Júlio Salles e Moés Loyola. Ainda tinha uma quarta opção ao nosso lado ali, que era o grande Cleiton Monte, para quem vai o nosso abraço, né? Então, senhoras e senhores, Vilar Marques narrou o gol, né? O gol do Fortaleza em 2000, que deu o título de campeão ao Fortaleza em 2000, tirando o pentacampeonato do Ceará, né? E esse gol foi batizado de Papa Penta, né? Todos sabem. Então nós falamos tudo isso aqui para que vocês entendam quem nós estamos tentando registrar aqui, para que não passe desapercebido a sua passagem para o mundo espiritual e principalmente a sua passagem pelo futebol cearense aqui, que foi o nosso grande craque Daniel Frasson, que nos foi apresentado por Francisco da Silva Mourão de Albuquerque. Quem é Francisco da Silva Mourão de Albuquerque? É o da Silva Mourão, o único árbitro cearense que pôs no peito, né, o escudo da FIFA, Federação Internacional de Futebol Association, com o qual tive a oportunidade de trabalhar muito tempo, e o da Silva nos apresentou ao Daniel Frasson em um jogo que aconteceu exatamente dia 22 de dezembro, numa sexta-feira, no estádio Tauzé Parente, que fica localizado no Quintino Cunha, tá? Também conhecido como Campo do Flamenguinho. Então, Darcy Mourão fez um jogo beneficente, né, para ajudar entidades filantrópicas, né, ou seja, pessoal necessitado, tá bom? Então a entrada era uma lata de leite ninho que foi destinado, se não me engano, a uma creche. Esse leite que foi arrecadado nesse jogo, e o Darcy reuniu craques, grandes craques do futebol brasileiro que estavam de férias aqui e grandes craques que haviam deixado de jogar, profissionalmente. Ele formou 2 times e fez esse grande jogo, essa grande festa, né, no dia 22, eu lembro como se fosse hoje, de dezembro de 2006, numa sexta-feira, lá no estádio Tauzé Parente. Eu só não joguei porque tinha feito uma cirurgia
no pé esquerdo na quinta-feira, que antecedeu essa festa, né? Mas nós fomos para a festa, juntamente com o Dacildo Mourão, para trabalharmos na festa como comentarista, né? O narrador era o Clemilson Pessoa, para quem vai o nosso abraço, o grande Clemilson Pessoa, ele que mora no Quintino Cunha, acredito que ainda mora, né? Clemilson Pessoa foi um dos melhores narradores esportivos que nós conhecemos. Eu conheço toda a história do Clemilson, né? Desde criancinha. Desde a época que o Clemilson morou aqui no bairro de Padre Andrade. E o Clemilson tem uma história muito bonita aí, na sua trajetória como treinador de futebol, né? Como árbitro de futebol e como narrador esportivo. Tivemos a oportunidade de trabalhar na FM Fortaleza, que quando era aqui no Alvorada, né? Hoje é na Barra do Ceará, e não sei nem se está funcionando ainda. E estivemos com o Clemilson Pessoa na Mandacaru FM, mais duas emissoras grandonas, né, Clemilson? Quando nós participávamos do programa com o Dacildo Mourão, chamado Arbitragem e Amadorismo, em uma emissora e no outro, Ligas e Amadorismo. Não, Ligas e Arbitragem. Ligas e Amadorismo, Arbitragem e Amadorismo. Houve uma mudança, assim, uma pequena mudança no nome, quando passou de uma emissora AM para outra, mas é isso. Então, isso aqui é um pequeno resumo, só para vocês saberem como nós conhecemos o Daniel Fração. Então, eu fui comentar esse jogo e nós também trabalhávamos com o Dacildo Mourão na Ligav, que é a Liga de Árbitros de Fortaleza do Interior. Nós trabalhávamos com o Dacildo Mourão no Esporte Lazer da Secretaria Executiva Regional 1 também. Então, nós tínhamos um trabalho muito forte juntos. Então, onde o Dacildo estava, também estava Afonso Machado. Basicamente, trabalhávamos de manhã, à tarde e à noite, né? Sempre no esporte, sempre no esporte. E nesse dia eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente vários craques, porque depois do jogo teríamos um jantar, como houve realmente. E quando foi na hora da escalação, para formar dois jogos, o Dacildo botou um time para jogar de branco e outro para jogar de verde. E nesse verde lá estavam, sabe quem? O ataque que formou fui eu, Dacildo, vamos botar aqui no verde, o ataque de jogadores que jogaram o nosso Ferroviário Atlético Clube. Né? Meu, do Serginho Machado, do nosso pai, de tanta gente boa. Lá estava o Magno, o Roberto Cearense e o Jorge Veras. Foi o ataque do time verde. O Jorge Veras marcou 3 gols, fez 3-0 para esse time. Não, 3-0 não. Estava de 3-0 para o time de branco e o Jorge Veras empatou, fez 3 gols. Mas não houve jeito. No time de branco tinha Bechara. Não, Bechara estava no time verde. Júlio Pipoca estava no time de verde. Magno, o ataque era Magno, Roberto Cearense e Jorge Veras. Todos já tinham parado de jogar, né? O Júlio Pipoca tinha acabado de chegar do exterior. Tinha o Denilson, vocês lembram do Denilson, aquele zagueirão que jogou Corinthians, jogou Fortaleza? Também estava nessa festa, tinha inúmeros craques, né? Alguns que já viram parar de jogar, o Moré. O Moré marcou o primeiro gol do time de branco no goleiro Turuzete. O goleiro do time de verde foi o Turuzete, que trabalhava lá no Zé Parente, né, o estádio do Flamenguinho, e também era goleiro do Flamenguinho, um time que acredito que ainda hoje existe no Quintino Cunha. Então, o que é que ocorre? Esse jogaço estava 3-3, rapaz, mas no time de branco nós tínhamos Maurílio. Vocês lembram do Maurílio? Jogou Palmeiras, jogou Fortaleza, jogou tantos times, né, do Brasil, né? Acho que a maioria dos times grandes do Brasil ele jogou. Acho que jogou, inclusive, no Ferroviário, no Ceará também. Jogou inúmeros clubes do Brasil. Jogou Palmeiras, eu lembro bem do Maurílio no Palmeiras e no Fortaleza. Então o Maurílio estava no time branco nessa festa, dia 22 de dezembro de 2006, uma sexta-feira, exatamente. E lá se encontrava Daniel Fração, Januário e tantos outros. Mas esses 3 jogadores, Maurílio, todo mundo conhece, né? O Daniel Fração partiu ontem para o mundo espiritual aos 56 anos, ele que nasceu na cidade de Siderópolis, em Santa Catarina, né?
Maurílio, Daniel Frasson e Januário. Vocês lembram do Januário, aquele meio campista do Ceará? Rapaz, pelo amor de Deus, o Januário já estava com bastante tempo que havia deixado de jogar. O Maurílio estava com pouco tempo, já estava meio, né, que pesadinho. Mas o Januário já fazia um bom tempo que havia deixado de jogar, mas vinha em plena forma, porque ele era maneiro, né? Maneiro jogador. Maneiro, magro. Rapaz, eu nunca vi na minha vida, em lugar nenhum, 3 jogadores fazerem a mesma jogada ao mesmo tempo e conseguir êxito com essa jogada. Eles fizeram uma triangulação e a bola ia do Januário, tocada do Januário para o menino, o Daniel Frasson, do Daniel Frasson para o Maurílio, e o Maurílio batia no gol. Não sei como eles conseguiram, mas eles tocavam essa bola, faziam uma espécie de triangulação e batiam no gol. Eles fizeram 3 gols em 3 ataques, dessa forma. Terminou assim o placar 6 para o time do Daniel Frasson, time de branco, né? E 3 para o time onde se encontrava a maior parte dos jogadores que nós mais nos afinamos, mais queremos bem pelo fato de terem jogado no Ferroviário Atlético Clube, como Roberto Cearense, Jorge Veras, Magno, né? E tantos outros. Então o que é que ocorre? Mas o Bechara nunca jogou Ferroviário, estava também no time de verde, lembro, o Júnior Pipoca e tantos outros craques. Mas esse time de branco, ele tinha Maurílio, Januário, tinha Daniel Frasson e Maurílio e muitos outros grandes jogadores de futebol brasileiro, uns que haviam parado de jogar e outros que ainda estavam em atividade. Inclusive o goleiro do time de branco foi seu Jefferson, que era o goleiro titular do Ferroviário. O Ferroviário estava disputando no ano de 2006 a Série C e o Jefferson havia sido escolhido o melhor jogador, melhor goleiro da Série C do Campeonato Brasileiro de 2006, defendendo as cores do Ferroviário Atlético Clube. Então, o Maurílio, eu tive a oportunidade de conversar com ele nesse dia, formamos uma certa amizade, porque ele era amigo do Dacildo. Dacildo Mourão, não conhecia uma pessoa que tivesse tantos amigos, tanto conhecimento dentro do futebol como o Dacildo Mourão. Através do Dacildo Mourão, conheci grandes treinadores de futebol, grandes jogadores de futebol, grandes árbitros de futebol, grandes apresentadores, inclusive de programas de televisão, né, de renome internacional. Nós não vamos citar aqui, senão passaremos a tarde todinha falando aqui. E de conhecer muita gente boa da imprensa, muita gente da diretoria do Fortaleza na época, do pessoal da diretoria do Ceará na época, do nosso Ferroviário Atlético Clube, inclusive o presidente do Guarani de Sobral, senhor Luiz Torquato, nos foi apresentado por Dacildo Mourão. Nós tivemos aquele bate-papo com ele. O nosso grande Sérgio Pinheiro, que eu já o conhecia, porque acompanhava a carreira dele desde criança, eu sempre fui fã dos comentários do Sérgio Pinheiro, mas fui apresentado assim, pessoalmente. Quem nos uniu mesmo e fez com que nós formássemos uma grande amizade foi o Dacildo Mourão. Dacildo Mourão é incrível, todo mundo gosta do Dacildo, né? As pessoas têm, o torcedor que está de fora, ele tem aquela ideia, né? Meio que distorcida do árbitro de futebol, porque sempre que o time perde, o torcedor coloca a culpa muitas vezes na arbitragem, né? Pelo menos era assim na época em que nós frequentávamos estádios de futebol mesmo com assiduidade. Não obstante, porém, muito embora contudo, todavia, o principal objetivo aqui é justamente dizer, eu fui apresentado ao Dacildo Mourão também pelo grande radialista que jamais esquecerei, João de Oliveira, aquele que apresentava 2 programas da Rádio Cidade, um programa à tarde e outro na madrugada, que ele dizia, Brasil, né? Grande João de Oliveira dizia, meu pai, grande amigo. Essas pessoas se tornaram amigos, né, da gente. E o Daniel Frasson não foi diferente, nós nos tornamos amigos. E certa feita, um jogador que não deu certo, jogador de categorias de base ainda, muito jovem, não deu certo em um outro time profissional aqui, né, do estado do Ceará, filho de um amigo meu, ele pediu que nós tentássemos colocá-lo em uma outra equipe,
e ele estava machucado, né? Ele saiu do clube porque machucou-se. E um jogador evangélico, um jogador que não tinha vícios, né? Jogava muito. Eu falei com o Dacildo Mourão, o Daniel Fração era treinador das categorias de base do Fortaleza, né? E o Dacildo fez um bilhete para o Daniel Fração, assinou embaixo, me deu, eu entreguei ao jogador. Nem precisei ir até lá. Vá lá entregar ao Daniel Fração e diga que é meu amigo do Afonso Machado, entrega esse bilhete que o Dacildo Mourão mandou carimbado e assinado ao mesmo. E assim o jogador fez e o Daniel Fração o acolheu, botou logo ele para ser tratado lá no departamento médico, né? E deu todas as condições para que ele desenvolvesse seu futebol lá no Fortaleza. Mas infelizmente o jogador não se recuperou, teve problemas sérios, essa contusão era muito séria, e o jogador não teve paciência, porque era jovem. Se tivesse tido um pouco mais de paciência, com certeza teria se recuperado. Mas antes que a recuperação chegasse, o jogador desistiu, e hoje é um grande profissional, e já é casado, tem filhos, mando um forte abraço aí para ele e para toda a família. Então, esse vídeo é simplesmente para registrarmos aqui o nome de Daniel Fração, que não cabe no esquecimento do torcedor cearense, não só pelo craque que o foi, não só pelo gol que ele marcou para a equipe. Todos sabem que torce Ferroviário, mas torce pelo futebol cearense, pelo futebol brasileiro e mundial como um todo, torce pelo esporte. Mas meu time de coração é Ferroviário Atlético Clube. Mas não podemos, nem poderíamos jamais deixarmos passar em branco a passagem do Daniel Fração para o mundo espiritual, nesse dia 15, né? Dia 15 de julho de 2023, mas o registro dele como jogador de futebol, como treinador de futebol e como amigo, como cidadão íntegro da mais expressiva personalidade no que diz respeito a ser um cidadão, um amigo que abraçava todos com a mais, né? Um homem de uma grande competência, de um grande prestígio no Brasil inteiro, mas de uma humildade sem tamanho. Então, descanse em paz, Daniel Fração, ao lado de Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todo o universo. E um dia nos encontraremos lá, né? Pois está escrito e está mais do que comprovado que o nosso corpo irá para a terra, mas o espírito de todos nós irá para Deus. E com certeza o seu com Deus já está. Valeu, Jesus. Pode encerrar, Serginho. Valeu, Daniel Fração.